Nós tivemos esta oportunidade de começar a viver de uma maneira um bocadinho mais respeituosa dos limites do planeta, digamos assim, ou mais responsável, efetivamente, quando nos casámos. Se bem que seria muito injusto para os nossos pais nós não referirmos que, efetivamente, já em casa deles havia muita coisa, tanto em casa dos pais do João como em casa dos meus pais, que já era feita. Portugal é um país particularmente vulnerável às alterações climáticas devido à situação geográfica e ao clima mediterrâneo. O futuro reserva-nos menos chuva e um aumento de temperaturas, em particular no sul do país. É ainda o problema das secas, que vão ser mais frequentes, mais prolongadas e propícias a incêndios. Nas últimas 2 décadas, Portugal perdeu quase 20% dos recursos hídricos e o cenário tende a agravar-se. Assim sendo, os diversos setores económicos vão mesmo ter de se adaptar, de modo a atenuar o impacto na atividade, mas sem prejuízo da produtividade. E compete-nos também a nós, cidadãos, a cada um de nós, exercer um papel ativo no combate às alterações climáticas. Até porque é imperativo preservar os recursos naturais, de modo a assegurar um planeta sustentável às gerações futuras. Quando comprámos a nossa casa, tivemos cuidado com a eficiência energética, com o desperdício da água. Vimos todas as torneiras, se havia retores de caudal ou não, para trocarmos também aquelas que não tinham. A horta, não é? Que é aqui o ex-libris de um mix de tecnologia e que é espetacular porque aproveita a água da chuva e a horta tem um depósito em baixo e nesse depósito fica acumulada a água da chuva. E depois há um painelzinho pequenino, um painel solar, que faz bombear a água até acima e rega. Gota a gota, não é? Gota a gota. Acabámos por encontrar assim várias técnicas de poupança de água, de poupança de luz. É uma coisa que começou quando nos casámos e que se esgotou, ou seja, foi uma decisão que continua a ser uma decisão todos os dias, porque todos os dias há uma coisa nova que descobrimos que podemos fazer. E depois há muitas outras em que falhamos e temos de viver com isso e está tudo bem. Pois, Catarina e João, estas preocupações todas muito concretas, é possível identificar quando é que elas surgem? Começam por quê? Eu acho que as preocupações começam sempre de queremos viver bem, não é? Queremos viver bem, queremos que os nossos filhos vivam bem, queremos que os filhos deles vivam bem e que toda a gente, com mais ou menos privilégio, tenha acesso à qualidade de vida que é estar na natureza e ter bebida, ter comida, ter à sua disponibilidade não só aquilo que é preciso para sobreviver, como para ter qualidade de vida. E para ter futuro, é isso? Para ter futuro, porque é muito giro falarmos da natureza e da ligação com a natureza, mas a natureza está um bocadinho a desaparecer, tal como nós a conhecemos. Não? Nós passamos férias num sítio onde, de repente, as águas das barragens deixaram de existir. Acho que a maior parte das pessoas vive uma vida tão acelerada que nem sequer consegue perceber que se vai chegar um dia em que vai abrir a água da torneira e não vai sair nada. Aliás, no Alentejo vamos passar férias, às vezes no verão, há zonas em que abrimos a torneira e não há água, efetivamente. Mas dentro dos grandes centros urbanos nós estamos um bocadinho longe. Portanto, há este desfazamento da nossa vida em sociedade, nos grandes centros urbanos, que também não nos permite, de alguma maneira, perceber a nossa dependência destes recursos naturais. E a água é um dos mais gritantes. Nós estamos a viver uma situação de seca, que já começou há uns anos. Essa situação de seca vai mais cedo ou mais tarde terminar, mas a situação de escassez vai perdurar. E, portanto, esse é que é o nosso desafio do futuro. Em resultado desta escassez que estamos a viver e que tenderá a agravar-se em função das alterações climáticas, nós temos que investir muito no setor dos recursos hídricos. E vamos ter que encontrar soluções para que consigamos disponibilizar a água necessária aos vários usos e não comprometer o nosso desenvolvimento económico. Em 1972, o meu pai teve a vontade de adquirir uma exploração no Alentejo e, portanto, comprou esta propriedade. E a partir daí começou-se a desenvolver toda a atividade agropecuária nesta exploração. Nós, quando começámos a fazer, digamos, uma agricultura mais moderna, que
mais ou menos em 87, apostámos nas culturas de primavera-verão, principalmente o milho. Acontecia que chegávamos ao fim do verão sempre sem reservas. Portanto, esta barragem que estamos aqui a ver, nesta altura do ano, estaria vazia. Em 2012 fizemos uma conversão total para culturas de outono e inverno, como o trigo, as forragens. Isso permitiu-nos ter água todos os anos. Portanto, nós nesta altura, que estamos em outubro, sabemos que vamos ter água para o ano agrícola em que estamos a entrar. O preço da água, enquanto não refletir o valor que a água tem, de facto, pela sua escassez, quando mantivermos o preço baixo, não há um incentivo que normalmente há em relação à escassez e ao valor de um produto para poupar nesse produto. Ou seja, se o valor é alto, o preço também deveria ser alto, de forma a criar mecanismos de poupança e de maior eficiência no uso desse recurso. Ora, então cá estamos aqui na magnífica propriedade. Então temos aqui 800 hectares, não é? 800 hectares. Isto é uma coisa incrível, não é? Em relação à gestão do solo, e qual foi a grande mudança? A grande mudança foi o sistema de agricultura de conservação. E o que é a agricultura de conservação? É a não mobilização do solo, portanto, sementeira direta, a rotação de culturas e a manutenção dos resíduos. Portanto, este sistema, ao não mobilizarmos, reduz todos os problemas de degradação do solo e, simultaneamente, há uma melhoria da estrutura do solo, das condições do solo, aumenta a sua fertilidade, sequestramos CO2 da atmosfera e, portanto, não só é uma vantagem em termos económicos, como em termos ambientais é uma forma de a agricultura, que é uma atividade com impacto, ter um contributo líquido positivo no sequestro de carbono. É fundamental o foco de toda esta atividade ser a gestão do solo na sua melhoria e na sua preservação. É isso. O que permite que seja também mais rentável. Claro, exatamente. É muito importante pensar na melhoria da estrutura do solo como uma das formas de armazenar água no ecossistema. O solo não deve ser mobilizado, ou seja, não devem entrar tratores com grades de discos que vão mobilizar o solo, que se utiliza muitíssimo. Há uma prática tradicional de o fazer para limpar os solos e para os preparar no caso dos cereais, para os preparar para a sementeira do ano seguinte, mas a mobilização do solo vai destruir a própria estrutura do solo. A agricultura representou em 2021 1,7% do PIB português. Assume uma relevância extrema e indiscutível no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. Contribui para a gestão da paisagem, para a manutenção da biodiversidade e para dinamizar as economias locais de que toda a sociedade beneficia. Aqui na Herdade da Parreira, em pleno Alentejo, aposta-se no modelo agro-silvo-pastoril, que junta a agricultura, a floresta e a criação de gado, e de que o montado é um exemplo emblemático. A nossa atividade é desenvolvida em cerca de 800 hectares, dos quais 460 hectares são montados, 300 hectares são dedicados às culturas, onde 220 são de regadio e 80 são de sequeiro, e cerca de 80 hectares são ocupados pelas barragens, portanto, que fornecem a água à nossa área de regadio. Em relação aos sistemas agro-silvopastoris, foi um sistema que sempre foi pensado desde a sua origem como um sistema onde se aproveita da melhor forma e de uma forma complementar os vários recursos que são escassos. E, portanto, seria muito importante termos políticas também que focassem na regeneração deste sistema, na plantação de mais árvores, porque ele é também um sistema que consegue travar o progresso da desertificação que vem do sul. Muitas vezes perguntam se estas estratégias são de longo prazo, de médio e longo prazo. Temos que ter estratégias de médio e longo prazo para a sustentabilidade económica e ambiental, mas
o retorno tem que ser imediato, porque nós temos que pagar contas todos os meses, temos a nossa vida, temos as nossas famílias e, portanto, não podemos estar à espera que isto seja de outra forma. O turismo é um setor-chave. Representou 8,5% do valor acrescentado bruto da economia nacional em 2019. E se a sustentabilidade é uma meta para todas as atividades económicas, obviamente o turismo não é exceção. Por isso, a gestão da água e a promoção da eficiência energética são questões centrais para o crescimento de vários negócios, procurados, aliás, por um público cada vez mais consciente e exigente do ponto de vista ambiental. Muitos empreendimentos têm essa noção e já se foram adaptando ao longo dos últimos anos. O setor do turismo não deixa de ser um dos grandes setores que é poluidor. Nós, por forma a reduzir a nossa pegada ecológica, temos que ter bem conscientes e presentes que temos que cada vez mais, enquanto grandes poluidores, tentarmos repor tudo o que tiramos à natureza, sem que possamos descurar, obviamente, o conforto e o bem-estar do hóspede. O setor do turismo é um dos grandes consumidores de água, a começar por tudo o que é atoalhados, seja num restaurante, seja nos quartos, toalhas, nas piscinas, tudo carece de uma lavagem. O hotel tenta e faz com a sua equipa cargas máximas nas máquinas, assim como a redução de caudal, obviamente, nas torneiras e nos duches. Ora viva, André. Bom dia. André, cada vez que eu falar mais em dessalinizar, num país como o nosso, numa região como o Algarve, por maioria de razões, isso aqui já acontece há mais de 10 anos. É verdade, estamos nesta década deste extraordinário investimento, que de facto é o presente e é o futuro. É literalmente desde 2011 a ir buscar água do mar para que possamos ter capacidade de regar em 23 hectares, 60% da nossa propriedade. Aqui... E grande parte da propriedade é verde, precisa de muita água, não é? É verdade. Mas, por exemplo, os lagos, as piscinas? Todos os lagos, as piscinas, é tudo canalizado para este recurso que é essencial. E tem uma ideia da ordem de poupança que isso representa em percentagem? Sim, estamos a falar de cerca de 40% de água que não estamos a consumir da rede pública. Da rede pública. 40%? 40%. E então é aqui que acontece o processo todo? Correto. Temos num primeiro tanque a água salgada, passa por um sistema de filtragem em que depois temos a água apta para que possa ser injetada em todo o sistema de rega, lagos e piscinas. A grande magia neste projeto é que estes 40% de água que não estamos a ir buscar à rede pública, estamos a disponibilizá-la para todos os habitantes e para todos os que visitam, principalmente em picos de sazonalidade. E é bastante significativo, É verdade. Nós temos que ganhar consciência que a água é um fator crucial ao desenvolvimento do país. E que, portanto, a água tem que estar no centro das nossas discussões sobre as opções de política pública. Vamos ter que encontrar estratégias para reduzir a procura, melhorar a eficiência hídrica, encontrar novas origens de água e promovê-las de forma diversa. E é aqui que entra a dessalinização e a reutilização de águas residuais, que até há uns anos atrás eram consideradas muito onerosas, muito dispendiosas, e que hoje em dia essas soluções de dessalinização e de reutilização de água começam a ser viáveis. Cada vez mais adotamos a palavra economia circular porque é assim que nós trabalhamos diariamente. Efetivamente, o Vila Vita pauta-se por estar numa localização geográfica premium, e por estarmos premium temos fornecedores de elevada riqueza cultural e gastronómica porque estão imediatamente aqui ao lado e porque nos trazem os produtos mais frescos e mais respeitadores da sua sazonalidade. Muito obrigado, está com um aspecto ótimo. Consumir localmente significa reduzir a nossa pegada carbónica, porque se trata de encurtar o percurso dos alimentos, desde a produção, passando pela distribuição e até ao consumo, que é agora.
Vale a pena sublinhar que o desperdício alimentar também é uma questão ambiental, já que é responsável por 8% das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. E sempre que deitamos ao lixo alimentos em bom estado de conservação, estamos a desperdiçar também os recursos que foram utilizados para os produzir. E há alternativas muito simples que todos podemos adotar no dia-a-dia. Cascas para nós não são lixo, não é? Há cascas que se podem comer, a maior parte das cascas podem-se comer, até as cascas de banana se podem comer. Porque uma casca é comida, uma casca de batata no forno fica maravilhosa, são umas batatinhas de casca, fica espetacular. São os chips, né? Os São chips de batata doce. Sim, exatamente. Os nossos pais faziam empadão de restos, obviamente, e comia-se restos em casa, tanto uns como de outros, mas nós vamos descarar um passinho a seguir, porque dá para aproveitar tudo e repensar um bocadinho de porque é que nós não consideramos a raiz do alho francês comida, se ela é comestível e está a fazer uma espécie de batata frita palha com a raiz, não é? Se eu estiver a cozer brócolos, não vou deitar aquela água fora a seguir. A menos que tenha posto sal, pode ir para plantas. Se tiver posto sal, que já não dá, mas uma água onde estive a cozer um legume é ótima para fazer sopa, até é mais saborosa e tudo. Até repensar aqui um bocadinho o que é que nós andamos a chamar comida e o que é que andamos a chamar lixo. A floresta é um dos principais recursos do país, fundamental para a retenção de carbono da atmosfera e para a conservação da biodiversidade. Este património natural tem alimentado também um setor de grande valor económico. É que, além de gerar emprego e de promover a coesão do território, o setor florestal é responsável por exportações significativas de madeira, cortiça, pasta e papel. Temos que distinguir entre a floresta de conservação, que são áreas protegidas, e aquilo que é uma floresta de produção. E estas florestas de produção têm que ser bem geridas, evidentemente, para que a sua produtividade seja aquela que se espera. Em Portugal, nós temos uma espécie de eucalipto que, quando é bem gerida, produz uma pasta de papel de alta qualidade. Essas florestas de eucalipto são florestas de produção e representam um valor económico muito considerável para o nosso país. É uma área relativamente pequena, embora depois haja muitas áreas de eucalipto, mas que não estão, digamos, com uma gestão otimizada. E temos então, Paula, que este tipo de floresta é impactante no vosso negócio e no todo da economia do país. Sem dúvida. A floresta de eucalipto, que aliás está na base do negócio da Navigator, tem sido um motor, um pilar importantíssimo na floresta nacional e está na base de uma fileira com uma forte vocação exportadora. Portanto, corresponde a 43,5% das exportações de todo o setor florestal nacional. Portanto, quase metade. Quase metade. E a forma de gerir este tipo de floresta impacta de que forma as alterações climáticas? Fala-se muito disso, mas concretamente traduz-se em quê? Traduz na capacidade de tornar os solos produtivos. Um modelo de gestão florestal responsável sabe conciliar uma elevada produtividade com uma capacidade também de gerar equilíbrio, de conservar a biodiversidade e, portanto, as florestas de produção em crescimento estão a contribuir efetivamente para serem um sumidouro de CO2, portanto, fixando o CO2 nas folhas, nas raízes, nos troncos das árvores e, portanto, assim contribuem para uma economia de baixo carbono, de base biológica, importantíssima para fazer face aos efeitos das alterações climáticas. A floresta tem sido tradicionalmente considerada neutra em termos de emissões de carbono ou emissões de CO2, uma vez que aquilo que é emitido hoje é reabsorvido no futuro. O problema surge no caso dos incêndios. Se nós temos um regime de fogo em que a área ardida vai aumentando ao longo do tempo, ou não aumentando a área ardida, são fogos mais severos, portanto consomem mais biomassa e emitem mais gases com efeito de estufa. Aquilo que se perde hoje já não vai ser recuperado amanhã. É esse o grande problema
ou o grande risco em termos de alterações climáticas associado às florestas. A plantação florestal organizada convive em Portugal com um outro tipo de floresta, de certo modo abandonada, com mais matéria combustível. Isto favorece a propagação de incêndios e, como consequência, diminui a capacidade de reter dióxido de carbono. A área ardida em Portugal, só no ano 2021, foi superior a 28 mil hectares de mato e floresta. É o equivalente a uns 30 mil campos de futebol. É mesmo urgente uma gestão sustentável em maior escala que desincentive o abandono destes terrenos. Só assim o país pode conservar a biodiversidade e aumentar a capacidade económica a partir da floresta. As florestas em Portugal que mais ardem proporcionalmente à área que existe são o castanheiro e o carvalho. Logo a seguir é que vem o pinheiro e depois vem o eucalipto. Portanto, a espécie em si não é um indicador se uma determinada área florestal vai ter uma probabilidade maior ou menor de arder. Nós, na Navigator, já há muitos anos, há mais de 20 anos, que fazemos a zonagem da afoclimática, que é uma coisa muito simples. É um mapa de solo e clima que nos permite identificar em cada uma das propriedades as condições locais específicas que têm peso para a decisão que vamos tomar de investimento, para a seleção dos clones, dos materiais genéticos, das plantas que vamos lá pôr, para a definição da preparação de terreno, para a definição qual o adubo que vamos colocar, qual a quantidade de adubo, em que momento é que o vamos fazer, e definindo todas essas especificidades, procuramos fazer a avaliação daquilo que existe neste momento e aquilo que nós queremos alterar para o futuro, para tornar essa floresta mais resiliente, mais produtiva. São objetivos cruciais: tornar a floresta mais resiliente, mais tolerante à escassez de água e menos vulnerável a pragas. E é isso que perseguem os investigadores do RAIZ, o Instituto de Investigação da Floresta e do Papel. Neste local desenvolvem-se tecnologias inovadoras que incentivam a bioeconomia circular, ou seja, o aproveitamento de recursos renováveis da floresta para chegar a produtos mais verdes e sustentáveis, reduzindo o desperdício. São a ciência e a investigação aplicadas à floresta. O RAIZ é um instituto de investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia que se dedica ao setor da pasta e papel e bioprodutos derivados da floresta e da floresta que alimenta este setor. Focamo-nos no desenvolvimento de plantas melhoradas, geneticamente melhoradas por seleção natural, na proteção da floresta por luta biológica contra pragas e doenças, e também o desenvolvimento de boas práticas e transferência de boas práticas de silvicultura que possam criar valor na floresta. Ora viva, Carlos. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, cá estou finalmente. Carlos, o que é que acontece aqui que é substancialmente diferente do que acontecia há 20 anos, por exemplo? Olha, o RAIZ é atualmente um instituto de investigação dedicado à bioeconomia de base florestal, centrada na floresta plantada de eucalipto. O que é que nós fazemos aqui? Desenvolvemos investigação, nomeadamente novos bioprodutos para além daquilo que são os produtos tradicionais. E esse é o grande desafio para a investigação e desenvolvimento aqui, não é? É o grande desafio, porque de facto, com os desafios que temos com a sociedade atual, nomeadamente alterações climáticas, escassez de recursos, olhamos para a madeira e para a árvore, para a floresta como um todo. Não apenas na perspectiva da utilização das fibras celulósicas para produzir tradicionalmente pasta e papel, mas olhamos para a madeira como, digamos, o crude de uma biorefinaria, em que esse crude é a madeira e a biomassa de origem florestal, e podemos obter, para além das fibras celulósicas, podemos obter biocombustíveis, bioplásticos e biocompósitos que são utilizados ou são produzidos hoje em dia a partir do petróleo, podem ser obtidos a partir
da madeira e da biomassa e dos resíduos florestais, que são chamados bioplásticos, que podem alimentar, por exemplo, a indústria da injeção de plásticos ou filamentos para Podemos impressão dizer 3D. que aqui o futuro apenas começou. De facto, o futuro começa aqui e a floresta vai ter certamente um papel fundamental no desenho desse futuro. Hei de cá voltar para confirmar. Foi Carlos, um prazer. foi um gosto. Muito Deus. obrigado. A bacia do Mediterrâneo está entre as regiões onde a mudança climática mais acelerou. Para haver uma economia resiliente, capaz de enfrentar essa transição, há duas palavras-chave que os diversos setores de atividade devem ter presentes: adaptação e mitigação. E pequenos gestos como os da Catarina e do João, se multiplicados por milhões de pessoas, podem ter um impacto muito forte na redução da nossa pegada carbónica. Quanto a esse objetivo, estamos ainda a meio caminho para atingir a neutralidade pretendida até 2050. É preciso abandonar os combustíveis fósseis e completar essa transição para uma economia verde, assente nas energias renováveis.